Povo de Deus, a paz seja convosco. Pastor Rômulo passando aqui para deixar mais um ensinamento da parte de Deus, à luz da Bíblia, que vai mudar o seu entendimento e tenho certeza que vai mudar a sua história em nome do Senhor Jesus. Amém? O nosso personagem bíblico, ele aparece, o nome dele citado em 4 livros diferentes da Bíblia. A Bíblia é composta por 66 livros e 4 livros desse aparece o nome do nosso personagem. O primeiro nome citado desse nosso personagem é no livro de 2 Reis. A segunda vez que é citado o nosso personagem é no livro de 2 Crônicas. A terceira vez que o nosso personagem é citado é no livro de Isaías. E a quarta e última no livro de Sofonias. A história vai contar que um rei assumiu o reinado de Israel, no caso, para ser mais específico, de Judá, aos 14 anos de idade após a morte de seu pai. Ele assume o reinado com 14 anos de idade, escuta bem, ele quebra a estátua da serpente que Moisés fez de bronze, onde Moisés estava no deserto e muitos homens de Israel estavam sendo picados por cobra. E Deus fala para que Moisés fizesse uma estátua de bronze para que todo aquele que fosse picado fosse curado e não morresse. E essa estátua, esse porte, ficou durante anos e anos e anos em Israel. Mas quando esse rei, aos 14 anos de idade, assume o reinado, ele quebra toda idolatria. A Bíblia chama ele de homem honesto, reto, obediente aos olhos do Senhor. Inclusive ele fica contra a mãe dele, que era muito idólatra. Então ele tira toda idolatria. Mas esse rei também cometeu, para mim, foi 2 erros e não pecado. Pecado é diferente de erros. Mas um desses erros que ele cometeu foi ao receber um visitante de uma terra diferente. Ele abre todo o palácio, ele mostra toda a riqueza do palácio, mostra todo o tesouro do palácio. E esse visitante vai embora. E quando esse visitante vai embora, o profeta chega e diz assim: "Ô rei, quem é esse homem? O que ele veio fazer aqui?" E esse rei diz assim: "Não, eu mostrei toda a nossa riqueza para ele, a fortuna." E o profeta o adverte, dizendo assim: "Olha, assim como você mostrou, você perderá tudo." E em outra passagem, esse rei também estava no seu palácio quando recebe uma carta de afronta. Eu tenho certeza que você já sabe de quem é o nosso personagem bíblico, mas eu sei que você está sabendo. Então esse nosso personagem bíblico recebe uma carta de afronta de um outro rei. E ele, ao receber essa carta de afronta, ele vai para o templo, ele vai orar para Deus para que Deus tenha uma resposta para ele. E o profeta chega diante dele e diz assim: "Ô rei, eu tenho uma resposta da parte do Senhor. Deus disse para você apenas ser forte e corajoso, que Deus pelejará por você. Mas Deus disse para você ir para a batalha. Ele quer que você veja o que ele fará pelo povo de Israel." E esse rei reúne seus soldados. Mas quando esse rei reúne seus soldados, o que me chama a atenção é que ele pega todos os ministros de louvores para ir à frente adorando a Deus. E quando chega no vale, todos os soldados já tinham sido mortos. E esse rei recolhe as riquezas deixadas por esse outro rei que tinha ameaçado ele. A Bíblia cita que foi 3 dias para recolher todos os utensílios de guerra que ele tinha conquistado perante a face do Senhor. Eu sei que você já está sabendo quem é o nosso personagem. Então, quando esse rei entra no cenário de Israel, ele também permanece durante 29 anos reinando o povo de Israel, após ser recolhido no túmulo do rei Davi, pois eles tinham Davi como pai. Então a Bíblia cita que ele foi recolhido ao túmulo do pai dele, do rei Davi, mas ele morre com 29 anos. Então, se na Bíblia ele morre com 29, o nosso segredo foi acrescentado 15. Pastor, eu não entendi. Então veja bem, se ele tinha 29 e nós estamos tirando 15 anos de acréscimo, ele tinha 14 anos. O nosso personagem bíblico é o rei Ezequias. Eu sei que você sabia.
Então o rei Ezequias é o nosso personagem bíblico de hoje. Então me espanta ele com a idade de 14 anos assumir o reinado de Israel, de Judá, ter uma doença grave, uma doença que iria levar ele para a morte. Ele ora intensamente e o profeta Isaías vem com a resposta, mas antes de sair do palácio, ele volta com a outra resposta de Deus, acrescentando mais 15 anos de vida. Eu sou apaixonado pela Bíblia porque me mostra que Deus age até nos nossos pequenos detalhes. O rei Ezequias, quando ele descobre essa doença, me tem na minha cabeça que, pela idade pequena que ele tinha, 14 anos, ele já tinha sido treinado para enfrentar todas as dificuldades, já tinha sido treinado para enfrentar todas as batalhas e tudo aquilo que aconteceu na vida dele já tinha sido treinado. Eu quero te dizer que você já foi treinado para enfrentar essa batalha, esse gigante, essa muralha, esse urso, esse leão. Você já foi treinado para vencer. Não importa a sua idade. O que vai determinar é quem você está determinando o seu Deus na sua vida. Porque o rei Ezequias determinou que Deus era o soberano na vida dele. Que Deus possa te abençoar do alto da cabeça à planta dos pés com esse ensinamento do rei Ezequias. Eu sei que você sabia que o nosso personagem era o rei Ezequias. Amém?